Alexandre da Medicine News aqui de volta e vamos às últimas notícias. Barroso responde à revista internacional The Economist e nega ter dito derrotamos o bolsonarismo. Existem vídeos mostrando claramente que ele falou isso. Como é que ele nega isso? Negar a realidade da sua fala? Isso não é possível hoje em dia com a internet, não é verdade? Barroso versus a revista internacional The Economist, uma revista britânica. A guerra das narrativas. Quem está dizendo a verdade? O presidente do STF, Luiz Barroso, reagiu com dureza a uma reportagem da tradicional revista britânica The Economist, que criticou a situação da Suprema Corte brasileira e destacou o protagonismo de ministros como Alexandre de Moraes. Para Barroso, o texto da revista reproduz a narrativa dos que tentaram o golpe. Então, eles estão associando a revista a um golpe, aos golpistas. Então, quer dizer que acusa a revista de se alinhar a uma narrativa golpista. Isso que eles estavam dizendo aqui. E Barroso nega ter dito que derrotou o bolsonarismo. Existem vídeos, diversos vídeos mostrando isso, da sua fala, logo depois que as eleições foram conquistadas pelo descondenado Lula, com a ajuda do TSE, e ele está negando essa realidade dos fatos, dizendo que a revista está equivocada. Então, o que está acontecendo? Será que a convivência com o PT, esses partidos da extrema esquerda, não tem mudado o seu discurso? Tem influenciado os ministros do STF a começarem a mentir também, como o Lula faz? Então, é uma polêmica essa resposta que o Barroso publicou na data de hoje no site oficial do STF. O ministro rebate as notícias que a revista tem colocado, a revista britânica. E a mídia internacional tem repercutido no mundo inteiro sobre os abusos cometidos de Alexandre de Moraes, principalmente no STF. E ele agora está negando os fatos, a realidade. Além de ele acusar a revista britânica de estar promovendo narrativa golpista, ele nega a realidade de ter falado que nós derrotamos o bolsonarismo. E também diz na matéria que a primeira turma do STF é quem tem que julgar o caso do Bolsonaro, dos 34 réus, que são generais, oficiais, entre outros que estão arrolados nessa trama do golpe. E isso é um absurdo porque para a revista, essa primeira turma com esses juízes são parciais, não são juízes imparciais. São amigos do PT, do Lula, da Glaze, do Hoffmann, de todos os advogados do PT. Flávio Dino é um comunista assumido, que diz que o Bolsonaro é um demônio. Como é que ele pode ser um juiz imparcial? Como é que Zanin, advogado do Lula, pode ser um juiz imparcial? Como é que o Barroso pode ser um juiz imparcial? Isso é impossível de acontecer. Então a revista está mostrando que o Bolsonaro vai ter um julgamento armado, um falso julgamento por juízes parciais que têm um viés político partidário da esquerda, do Lula. O STF, todo mundo está vendo, os brasileiros que acordaram, o STF tem um viés político partidário e que apoia o PT, que o Geraldo Alckmin disse em vídeos passados também, que o PT é uma organização de bandidos que tem saqueado o Brasil. Ele falou isso, não fui eu. O Geraldo Alckmin se juntou aos bandidos e estão no poder, saqueando o Brasil. Então como é que vai ser um julgamento parcial? Que o STF tem esse poder de fazer esse julgamento. É isso que a revista está mostrando lá de fora, que são abusos cometidos. Eles não poderiam jamais julgar o caso do Bolsonaro, porque vai ser um julgamento totalmente ilegal, contrário ao direito brasileiro e principalmente à Constituição Federal. A gente está vendo que isso é perseguição política e foi tudo armado para destruir o Bolsonaro, porque o Bolsonaro trouxe essa sujeira toda que está acontecendo no Brasil
às claras, tirou debaixo do tapete e colocou para todo mundo ver. Então a Rede Globo, a imprensa brasileira, o STF, Poder Judiciário, Poder Executivo, o Lula, todos se uniram com os oligarcas do Banco Itaú, Companhia Limitada, para abafarem os patriotas e a verdadeira democracia. E Nicolas Ferreira colocou esse vídeo aqui para relembrar, mas eu já vou colocar a fala do ministro, que todo mundo acho que já viu, já escutou. Barroso nega ter dito derrotamos o bolsonarismo. Em vídeo, Barroso desmente Barroso. Então eles já estão tão acostumados com o pai Lula e que eles mentem descaradamente para a imprensa internacional também agora. E é uma coisa normal, né? Porque o Lula é mentiroso, né? Então eles estão seguindo a mesma postura do presidente descondenado da República. Saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Ele fala claramente no vídeo em nós, incluindo ele dentro do barco. Nós derrotamos o bolsonarismo. Isso quer dizer, ele também, juntamente com todos da esquerda. Então eles usaram o poder do Estado para enfraquecer as eleições de 2022, para colocarem um descondenado na cadeira presidencial. Foi isso que aconteceu. Ele está confessando, né, isso que foi falado nesse vídeo e não pode negar essa realidade. Mas ele está dizendo que não falou. Aí fica difícil, né, cara? Então está aí a prova e os abusos que o STF tem cometido e que a revista internacional tem mostrado. Não é a Rede Globo, porque a Rede Globo não vai mostrar a verdade, porque a Rede Globo faz parte desse partido político dos trabalhadores, né? Então como é que a Rede Globo vai falar? Como é que a imprensa brasileira vai dizer a verdade? Isso não é possível. Barroso, ele alega que a atuação do STF se deu para proteger a democracia, sempre com essa narrativa, né? Mas ignora que as ações mais polêmicas do STF ocorreram antes dos atos extremos, que agora usa como justificativa. Aponta dados da Datafolha para alegar confiança da população, mas desconsidera outros institutos, como o Atlas Intel, que indicam o contrário, que o STF estava cometendo censura. Nega que tenha havido censura prévia e justifica o bloqueio do X, o antigo Twitter, com um argumento altamente contestado pela população brasileira, pelo mundo, até por Elon Musk também, denunciando as ilegalidades de censura de Alexandre de Moraes. Então, como é que faz agora? Ele nega até que disse que nós derrotamos o bolsonarismo, um vídeo, né, em ampla cobertura da imprensa brasileira, até da Rede Globo, confirmando a fala dele. Então, ele deve ter andado muito com Lula, né? Alexandre da Medicine News nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos, se inscrevendo no nosso canal, que é de graça. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, e não se esqueça de deixar o like, que faz uma grande diferença.